Mas quero falar um pouco da capoeira contemporânea, né? Capoeira de hoje. Talvez essa música de Ezequiel, eu sou um deles, talvez, porque eu tenho... fui aluno do mestre Bimba, mas já cheguei jogando. Faço capoeira desde criança, entendo toda a linguagem da capoeira antiga, não é? Tive a felicidade de entender o trabalho do mestre Bimba, me dedico de capoeira de corpo e alma. Eu sou o único aluno do mestre Bimba que só fiz capoeira até hoje, não tem um, não é? Com muito orgulho, com capoeira em todos os aspectos, porque é importante dizer isso, né? Sério que o acordeon é administrador, professor, uma série de coisas, e abandonou tudo para os Estados Unidos, e todos eles, né? Eu sou o único que fiz, talvez seja o único burro. A capoeira de hoje é muito difícil. Então eu acho que, primeiro, o que está acontecendo hoje na capoeira é rotulando a coisa. Realmente existe a capoeira antiga, se diz que é capoeira Angola, não sei, capoeira tradicional, autêntica, velha, não sei, tudo bem. Realmente existe uns fragmentos, algumas coisinhas da capoeira antiga. Capoeira perdeu muito, realmente, essa dita capoeira de hoje, que se diz autêntica, perdeu muito em termos de eficiência e maldade, uma série de coisas. Como a capoeira regional, dita também, ou a capoeira contemporânea, que essa que não existe, só existe duas capoeiras. Que eu acho que o Ezequiel falou um pouco, inclusive eu falei isso para ele há muito tempo, que existem falsos capoeiristas. Rotularam qualquer caboclo que malha peso, como tem um montão de garotão aqui que faz abertura em casa, tem na pontapé no saco e corre 30 quilômetros e é forte, tem coragem e dá um salto mortal, dá um montão de pontapé, é rotulado como regional. Na realidade não é. E qualquer cara que se benze, bata a mão no chão, se costa e treme para lá e para cá, é angoleiro. Na realidade são falsos capoeiristas. Então, o que acontece muito por aí, pelo Brasil, não é? É Angola, como se diz, essa capoeira, e o pessoal, é uma capoeira anticomercial, o pessoal diz, não tem valor, não tem eficiência, não tem aquilo, mas tem muita coisa. É a mesma coisa, eu acredito para o jovem rapaziada aqui, o valor dos mestres antigos, não dá para olhar de olho nu, não dá para sentir. E nesses papos assim, se não tiver uma consciência, você vai começar a perder até o valor dos mestres. Mas pô, mas o mestre está sempre discordando do outro, sei o que, aquela coisa, mas a capoeira é mais isso aí. Rapaz, só daqui mais uns anos vocês vão começar a entender o pessoal velho. Então, na rua, cheguei no mestre Bimba jogando, me formei com 13 anos de idade. Não fui mestre, lá não tinha mestre, era aluno formado. E jogava na rua. Antes de jogar capoeira no mestre Bimba, morei na Lapinha, me criei lá, ensinava quem tiver algum baiano aí, é o bairro da Liberdade, o maior bairro da cidade, que tem a maior população negra. E eu tinha uma roça de um espanhol lá, chamado Roça do Chico, tem um campo chamado Campo do Petróleo, tinha uma usina lá, negócio de eletricidade, e eu ensinava uma rapaziada, uns amigos meus lá, que há muitos anos eu não vejo, até fui procurar, não consegui, foi a maior decepção. Eu ensinava capoeira, aquela coisa espontânea da rua, coisa e tal, e tomei muita carreira do meu irmão jogando capoeira na rua. Aí viu que eu queria mesmo capoeira, me levaram pro mestre. Aí me formei rapidinho e segui. E tinha um sonho de seguir capoeira. É importante falar um pouco da minha vida ligada para dizer que eu não ensino capoeira Angola e nem ensino capoeira regional. Então eu sou um cara de pau. E eu provo por quê? Porque tem muita gente que não tem bagagem suficiente para defender o mestre Bimba. O mestre Bimba me ensinou a não ser igual a ele. O mestre Bimba traiu o mestre dele porque queria capoeira regional. Então eu estou traindo ele, se for o caso, porque eu não ensino capoeira regional. Pode ser, talvez seja até a característica maior de capoeira regional, que foi na minha formação. Mas capoeira regional foi uma necessidade de uma época, não é a de hoje. Então quem tenta ensinar capoeira como mestre Bimba está enganando. Pode tentar preservar, fechar aquela academia lá no terreiro e tentar ensinar como cultura, manter uma tradição. Mas o mestre Bimba já mudou de características 4 ou 5 vezes que eu sou novo e conheci. Já ele joga completamente diferente de Cascavel, de Itapuã e muitos outros mais. Então se ele estivesse vivo, ele estaria mudado completamente, que era um homem muito inteligente. Então esse negócio de seguir certinho igual o mestre Bimba é furada, porque se ele estivesse vivo, ele está na bronca. Esse pessoal que não evolui, que ele tem um espírito criativo e sempre pensou na evolução. Então ele me ensinou a não ser igual a ele, inclusive meus alunos também. Então acontece que o pessoal, 90% dos alunos do mestre Bimba fizeram capoeira só um tempo, não se dedicaram, aprendi aquela. O mestre Bimba tem uma característica de luta muito grande, e dava autoconfiança, você lutar com qualquer um, vai lá, pode lutar com quem for, você ia mesmo, tinha coragem. E ele me fez, o que eu agradeço ao mestre Bimba, ele me fez acreditar na capoeira em todos os aspectos. Isso eu agradeço a ele e vou levar para o caixão, para o cemitério. Me fez acreditar na capoeira. E
Isso é a maior coisa que ele fez para mim, foi a maior lição de vida. Então, os alunos deles, a maioria, ficavam pouco tempo lá, não aprenderam a capoeira realmente como ele gostaria de ensinar, não tinha tempo suficiente, aprendia aquela parte de luta e foram embora. Então a maioria não sabe tocar berimbau, a maioria se distanciou. Se eu ficasse só na aba do mestre Bimba, eu não sabia metade da capoeira que eu sei hoje. Se eu ficasse na aba só de capoeira antiga Angola, também não sabia. Entendeu? Então, por isso, muitos alunos do mestre Bimba têm que defender até morrer, realmente. Eu também defender até morrer. Não como capoeira regional, aquela coisa. Não, posso até ser um traidor, mas eu tenho ele como exemplo. Depois de muitos anos praticando, eu falo a linguagem. Eu não tenho uma formação de capoeira que teve o João Pequeno, o pessoal, aquela coisa, o pessoal da antiga, mas eu sei me dialogar com ele, como poucos capoeiristas. Se eu não sou, mas eu tento incorporar e falar a linguagem deles, em qualquer lugar. Muitos dizem que eu jogo as duas, na realidade eu jogo capoeira. Está entendendo? Então, muitos do mestre Bimba não sabem o que é uma chamada, não sabem tocar berimbau, não sabem cantar, entendeu? E fica naquela coisa, inclusive, derruba o mestre Bimba, rebaixa o mestre Bimba. Ele, pô, o mestre Bimba é incapaz, o aluno dele não sabe tocar berimbau, não sabe isso. Então, muitos alunos do mestre Bimba vergonha dele, entendeu? Ele deve estar envergonhado de muitos, que poucos seguiram. Eu estou seguindo ele, mas não sou obrigado. Eu sigo muita coisa dele. Pô, meu pai de repente foi me educando, eu fiquei adulto, disse, pô, meu pai tinha tanto erro, achava que era o homem mais bonito, mais forte, mais tudo do mundo. A primeira decepção você tem com o pai, não é? Então o mestre Bimba também, eu discordo dele de uma série de coisas. Mas quem sou eu? Mas discordo, ué. Se tiver, perdoe que ele não está aqui, não é? Talvez ele tivesse até me expulsado da academia, aquela coisa, mas ele me ensinou a ser assim, né? Então, depois de ensinar capoeira, me formei, segui pelo Brasil, parei no Rio, ensinei capoeira quase 10 anos, no esquema do mestre Bimba, senti necessidade de mudar, aí eu tinha que sobreviver, e comecei a dar aula em vários lugares. Eu sempre quis pesquisar, procura de desafios, essa coisa, e comecei em cada lugar a ensinar de uma maneira. O mestre Bimba, eu digo que a capoeira que ele ensinava foi a necessidade de uma época, de criar aquela sequência, aquela coisa que tem um maior valor, respeito. E comecei a ensinar em alguns lugares com uma sequência igualzinho o mestre, outros lugares sem sequência, sem nada, e outro lugar com uma sequência do Bimba modificada, né? Eu tive a felicidade, talvez, e a disposição ou a ousadia de tentar fazer isso. Eu dava aula em 6, 7 lugares. Em 3 lugares eu tentei fazer isso. Depois de uns 10 anos pesquisando, eu vi com meus alunos o lugar que eu ensinava sem sequência, sem nada, era muito mais criativo, muito mais espontâneo. Eu sou a favor de uma sequência depois que o aluno aprenda a jogar, não aprender através de sequência. Então eu senti que tirava um pouco a criatividade, e ele, quando ia para o jogo, ia fazer aquelas coisas da sequência. Então eu achei que já era um ponto na frente para mim, as pessoas que... E modifiquei alguma coisa que eu senti que a época muda. Você quase não se vê uma queda de 4 hoje. Pode acontecer, mas é uma coisa difícil. E veio da cucurinha, dessa pesquisa, eu descobri e comecei a sentir que poderia desenvolver muito mais a capoeira por esse lado, né? Esse lado criativo, essa coisa. E comecei a pesquisar, pesquisei muito, eu nunca fiz arte marcial nenhuma, mas conheço a filosofia, a história, tenho grandes amigos que se dedicam de corpo e alma às artes marciais. Eu viajei pelo mundo, todo lugar onde eu vou eu pesquiso, estive no Japão, enfim, todos os lugares aí. E como pesquiso as artes marciais, eu pesquiso no balé, na ópera, na ginástica olímpica, e, enfim, todas as coisas, para saber. E li muito, eu tenho um mínimo de instrução escolar, que fugi do colégio, não quis saber nada, eu estudei capoeira. Minha faculdade, minha universidade é o mundo. Então eu fui lendo e viajando, que eu adquiri um pouco de conhecimento. E depois resolvi não fazer mais faculdade, não fazer esse sistema aí, fazer esse jogo, que aí na realidade para mim não ia adiantar nada. Então, comecei a desenvolver um trabalho querendo enriquecer e fortalecer a capoeira em todos os aspectos. Fui feliz na maioria, fui infeliz em alguns, mas e também fazer a capoeira como profissão, não é? Que era até então a maioria, ninguém acredita em capoeira, não dá, os exemplos que tinha, eu até já falei sobre isso. E eu sempre acreditei, foi o mestre Bimba que me fez acreditar nisso, não é? Talvez não sei porquê. E comecei a desenvolver um trabalho. Senti que na capoeira do mestre uma série de coisas. Eu comecei a mudar realmente, ensinar diferente. Eu não mudei, não cheguei, disse para ninguém. Eu fiz essa pesquisa para mim. Cheguei a essa conclusão. Poderia não dizer às pessoas,
Eu modifiquei para mim. Em vez de botar com curinho, eu botei outras esquivas, botei outras coisas, botar negativo, fiz daquilo ali, você podia mexer. Inclusive o mestre mexia. Tinha muita coisa ali. Comecei a criar, comecei a sentir. E fui massacrar tudo que tentaram me derrubar, me ajudaram. O pessoal, somente os colegas capoeiristas que faziam educação física, me malharam muito, que eu não sabia, não tinha de idade, que eu não sabia, o capoeirista tinha que estudar a anatomia, não sei o que, uma porrada de coisa e tal. E eu fui vendo uma série de fraquezas que realmente existia na capoeira, que posso até achar que não. Daqui a 10 anos eu posso condenar tudo que eu estou falando hoje. Entendeu? Senti que não havia uma preocupação, nenhuma pesquisa. Uma vez o Tapuã saiu aqui, talvez que ele não goste de ouvir determinadas coisas, mas eu ouvi ele, de repente ele saiu, não sei se ele está por aí, mas ele botou a bolsa nas costas e saiu. Porque de repente quem tem rabo de palha tem medo de fogo. Não é o meu caso, não sei se é o caso dele. E é falta de educação ou medo, que ele saiu. Porque eu acho que defender o mestre Bimba, pessoal, eu defendo até morrer. Entendeu? Agora eu continuo dizendo, agora eu queria dizer o seguinte, que eu não sou nenhum desses imitadores que tem por aí, que fica se benzendo, fazendo presepada e chamada pro público para dizer que tem que fazer chamada. E não sou nenhum lutador desse aí que anda dando murro e levantando a perna de qualquer maneira e rotulando, entendeu? Então eu não me sinto angoleiro, não me sinto regional. Eu me sinto capoeirista, entendo a linguagem da capoeira e a capoeira está andando para isso. Foi um caminho. E tem uma característica, um trabalho desenvolvido. Se vocês que pesquisam, inclusive pessoas que macacam e outras pessoas mais, podem até condenar determinadas coisas, mas a capoeira hoje tem muito mais velocidade para sair do chão, e uma série de coisas, que inclusive foi fruto de pesquisas minhas. Eu tenho trabalho, pessoal, de filmes, quase todos os filmes velhos. Eu tenho só de vídeo, agora eu tenho 36 fitas de filmes antigos e trabalhos novos, e provar a influência da capoeira contemporânea, da maneira, inclusive de usar o braço, que antes eu ia fazer boxe para aprender a usar o braço ou karatê, eu nunca fiz nada. Eu sempre quis desenvolver uma técnica capoeirística de usar a mão, de dar um balão, que balão é um golpe característico de capoeira de Angola, capoeira antiga fala que existe balão, mas ninguém sabe como é que é. Então, é desenvolver o balão capoeirística, de pendurada no corpo, que se você for fazer um estudo, o braço vai ter que proteger e equilibrar. Inclusive o pé no chão, está mais que provado, que no chão, com o pé todo no chão, demora muito mais para sair, e uma série de coisas que foi. Então, o Brasil inteiro, e eu tenho para provar isso aqui, mostrar o Brasil inteiro como é que descia na negativa, hoje não desce mais. Inclusive a mão era de pendurada no corpo de qualquer maneira, e uma série de outras coisas. Mas, então quer dizer que eu nunca pretendi criar um estilo de capoeira, muito contrário. Entendeu? Eu acho que o capoeirista é muita coisa para falar, realmente é dizer, não é? Eu não sou um capoeirista radical, procuro entender.